Deixa eu só esperar dar o ok aqui. Então, turma, tudo isso que a gente está buscando, né, todos esses processos que foram sendo desenvolvidos, eles têm uma determinada finalidade. E a finalidade é justamente a gente buscar economia energética, boas tolerâncias dimensionais, né, bons acabamentos superficiais, eficiência de um processo produtivo, automação de processos produtivos, né? E claro, cada vez mais que a gente tem processos mais evoluídos, a mão de obra ela precisa evoluir também. Então, quando a gente fala de qualidade em soldagem, ela vai passar não só pela qualidade do processo em si, né? Mas também vai passar pela qualidade do ferramental que é utilizado e vai passar pela qualidade também da mão de obra que é utilizada. Então, quem já trabalha com solda, ou quem vê algum processo, convive com algum processo de soldagem, sabe perfeitamente que eu tenho a seguinte situação. Bom, a mão de obra, a qualificação da mão de obra, ela conta muito. E determinadas empresas, por exemplo, que a gente vai prestar serviço, ou que eu vou fazer um determinado tipo de inspeção, um determinado tipo de montagem, mais do que garantir uma estanqueidade, uma vedação, um bom acabamento superficial, eu preciso garantir que a minha mão de obra está adequada e qualificada para aquela determinada operação. Então, falando dos processos, por exemplo, a gente tem falado que a união de material, né, processos de união de materiais, eles vão se dividir basicamente em dois grupos, a soldagem e a brasagem. Lembram o que é brasagem, Tom? Brasagem é aquele sistema que se aquece por atrito. Exatamente. É uma soldagem, um tipo de soldagem, vamos dizer, um tipo de união provocada pela união e pela fusão localizada. Ou seja, é um processo de união de materiais através da fusão de um metal de adição cuja linha líquidos é superior a 450 graus Celsius, mas inferior à linha sólidos dos metais de base. Ou seja, galera, eu estou colocando ali, estou adicionando um metal, aonde naquele ponto ocorre uma fundição, ou seja, o metal que está sendo adicionado, ele tem ponto de fusão menor do que os metais de base, então ele vai se fundir por atrito. Ao se fundir, ele vai fazer a união ele vai fazer a junta de união. E essa junta de união, eu tenho que garantir nela que quem vai fundir vai ser o metal de adição e não o metal de base. Existe também processos de brasagem que a união é feita pela fundição localizada dos metais de base. Muitas vezes por atrito. Então, não envolve um arco elétrico sendo formado ali naquela região. Beleza? Daniel, é semelhante a isso nos radiadores, tá? É um processo dessa natureza, onde eu não tenho adição de material, eu tenho uma fusão localizada. Agora, a solda em radiador é assim, a solda, nesse caso, é um processo de soldagem, tá? Então, a brasagem ela vai envolver atrito e pressão. A soldagem também é para a união de materiais, só que ela envolve uma ligação química, que pode ser feita em metais, mas também pode ser feita em não metais. Com ou sem utilização de pressão ou material de adição.
Então, turma, a soldagem, ela vai envolver um componente de aquecimento. E esse componente que vai aquecer pode ser um sistema de temperatura provocada por um arco elétrico, ou por um curto, ou por uma passagem de corrente naquela região citada. Então, quando a gente fala em soldagem, vários problemas podem prejudicar a formação de um arco elétrico. Então, pode ser ferrugem, no caso, oxidação, tinta, umidade, poeira, gordura. Turma, não que o arco elétrico não vá se formar, tá? Mas quando vocês fizeram soldagem, provavelmente vocês ouviram muito falar nisso, um dos grandes influenciadores na qualidade de um processo de soldagem é a qualidade do arco elétrico, na qualidade e estabilidade desse arco elétrico. Então, quando eu tenho um arco elétrico estável e sem dificuldade para se estabelecer, significa que naquela região eu tenho uma qualidade do processo. Então, todos esses inconvenientes, eles vão jogar contra a eficiência daquele processo de soldagem. Certo? Então, o que a gente está chamando de arco elétrico? Nós estamos chamando uma coluna formada entre o eletrodo e a peça, aonde aquele material vai estar num estado de plasma, com uma temperatura elevadíssima. Então, quais são as correntes? Quais são as características? Conduz corrente elétrica. É quente, lógico. Nós estamos falando de temperaturas muito altas. Está num estado de plasma, que autores falam que é o quarto estado da matéria. Ele vai fundir o metal de base localizadamente. Tem formato de uma coluna, né? E composto por gás ionizado e eletricamente neutro. Então, essas características do arco elétrico, uma vez que eu consigo garantir a estabilidade dele, há boas chances de eu conseguir um correto processo de soldagem. Sem maiores prejuízos, sem maiores problemas. Beleza? Então, turma, uma vez que eu tenho essa característica, nós estamos, então, falando o seguinte: principais componentes da solda. Eu vou ter metal de adição ou não, vai depender da natureza do processo de soldagem que eu estiver utilizando. Eu tenho o calor, ou seja, eu tenho uma fonte térmica que é formada principalmente pelo arco elétrico. Eu tenho o metal de base. Uma vez que eu tenho esses componentes, eu chego na junta soldada ou na solda. Então, está aqui uma visão de cromatografia de uma junta soldada. Certo? E a junta soldada, gente, ela é basicamente formada por zonas, aonde então eu tenho metal de base. Esse metal de base, então, teoricamente, ele não sofre influência à medida que então eu tenho o que eu chamo de zona fundida, que é essa parte aqui do meio, zona fundida, tá bom? Com N. Logo depois da zona fundida, eu tenho a zona afetada pelo calor, ou
em alguns autores, a gente vê o nome de zona termicamente afetada. Beleza? Então, essa região, turma, que está aqui, ó, achurada aqui, ela significa que ela faz parte, tem a mesma composição do metal de base, ela pode ter sofrido influência do calor do processo de soldagem. Ter tido algum rearranjo da estrutura atômica, tá? E entre a zona fundida e a zona termicamente afetada, eu tenho uma zona de ligação, eu tenho uma transição entre essas duas zonas. Beleza? Dúvidas, gente? Tranquilo. Beleza? Bom, outro detalhe. Lá na junta soldada, eu tenho ângulo de chanfro, que é essa angulação que eu tenho onde vai ser unida, onde vai ser feita a junta, tá? Eu tenho a abertura da raiz, que é esse afastamento entre as duas pontas aqui, e eu tenho o que eu chamo de ângulo do bisel, BISEL. Ou seja, turma, eu preciso garantir uma abertura da raiz para eu conseguir ter uma boa penetração da solda. E eu tenho que garantir um bom ângulo de chanfro e, consequentemente, ângulo de bisel, principalmente se eu for fazer uma solda de topo. E aí, isso vai ser importante também para garantir uma correta penetração do cordão de solda. Tranquilo? Dúvidas até aí, Marcelo? Tranquilo. A internet deu uma oscilada aqui. Mas vamos lá. Bom, então, quando a gente fala em soldagem, moçada, eu tenho os processos por fusão e tenho os processos por pressão. Então, por fusão, pode ser a chama. Então, tem a soldagem aí, oxiacetilena, oxihídrica e oxipropânica. Eu tenho os processos por fusão a arco, sejam eles submersos, com fio contínuo ou com fita contínua. E tenho aqueles a arco, onde eu tenho o eletrodo, ele fica descoberto ou visível. Pode ser, então, com esses eletrodos autoprotegidos, sendo eles o eletrodo revestido ou o eletrodo tubular. Então, são dois processos muito conhecidos aí, eletrodo revestido e eletrodo tubular. E tem aqueles que o eletrodo ele está descoberto, né, visível, só que eles são imersos em atmosfera protetora, que são aqueles por arame contínuo, o MIG-MAG e também a famosa soldagem por argônio. Mas, como vocês são quase engenheiros, eu acredito que vocês sempre chamam esse tipo de eletrodo, esse tipo de soldagem de TIG. Então, as soldagens a arco, turma, eu também tenho uma fusão localizada e elas são as mais importantes que eu tenho, ou as mais usuais que eu tenho dentro de um sistema dos processos de soldagem. Então, nós vamos ter muito aí no mercado. Eletrodo revestido, ainda largamente utilizado. Eletrodo tubular, um pouco menos. Arame contínuo, MIG-MAG e TIG. Certo? Em algumas aplicações, a gente usa muito a solda oxiacetilena. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, tubulação muito fina, né? Ou tubulação de cobre, por exemplo, a gente
ouve falar muito em soldagem oxiacetilena. Certo? Agora, também existem soldagens por fusão em banho de escória, aluminotermia, em bombardeamento eletrônico, por raio laser e por plasma. Turma, solda raio laser e solda plasma é comum? Não, mas são extremamente eficientes quando a gente tem um ferramental adequado à disposição, tá? Por qualidade da solda, por velocidade de aplicação, por interferência na zona termicamente afetada, são só vantagens. Uma grande desvantagem desse tipo de processo de soldagem é preço, custo. Beleza? E eu tenho também, turma, soldagem por pressão, né? Então eu tenho aí envolvendo resistência elétrica, que pode ser por sobreposição, sendo por pontos, por relevos ou por costura. Resistência elétrica de topo, seja eletroforjamento ou faiscamento. E também temos a soldagem por pressão, indução, ultrassom, atrito e por explosão também. Turma, aqui é só uma tabelinha que eu tenho, que eu coloquei à disposição de vocês, para comparar os processos de soldagem por fusão, né? Entre aplicações, as características importantes, o que é um agente protetor ou agente de corte, tipo de corrente, polaridade e quais são as fontes de calor mais aplicadas aí no sistema. Beleza? Percebam que para a grande maioria, turma, a fonte de calor que eu uso é o arco elétrico. Certo? E essa fonte de calor por arco elétrico é o que a gente tem que cuidar, muitas vezes, para garantir uma estabilidade e a qualidade dos processos de soldagem. Beleza? Bom, outro termo muito comum em processos de soldagem que você já deve estar cansado de ouvir são consumíveis. Então, o que são os consumíveis nos processos de soldagem? São aqueles produtos, aqueles itens que de fato serão consumidos durante a execução. Certo? Então, o arame, o fluxo, o eletrodo e daí por diante, os gases, isso a gente chama de consumíveis dentro do processo de soldagem. Então, é muito comum a gente ver isso, por exemplo, quando vai orçar um processo de fabricação, por exemplo, um processo de manutenção. Bom, eu tenho lá, eu vou gastar X de fabricação, incluindo os consumíveis. Então, se eu estiver falando de, por exemplo, sistema de eletrodo revestido, é um tipo de consumível. Se eu estiver falando de um processo TIG, por exemplo, o eletrodo já não é um consumível de maneira direta, mas os gases sim. Então, nós temos aí que cuidar para que esses consumíveis também sejam adequados e sejam de qualidade ao processo de soldagem. Pessoal, um consumível inadequado ao processo de soldagem, ele vai gerar prejuízos muito grandes, vai gerar perda de qualidade. Se eu tiver uma contaminação de um gás, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, a instabilidade de um bico num processo TIG, se eu tiver um eletrodo que eu tenho uma perda do revestimento daquele eletrodo revestido, se eu tiver um eletrodo tubular que eu tenho um amassamento daquele eletrodo, eu vou ter problema na qualidade da soldagem por falta de qualidade dos consumíveis. Certo? Então, principalmente, o que eu tenho como função desses consumíveis? Então, proteger o metal fundido no arco e na poça de fusão da atmosfera. Então, esse cara, além dele garantir a deposição correta do metal de adição na poça de fusão, ele vai garantir uma não contaminação daquela poça de fusão por elementos externos. Beleza?
Tranquilo até aí, moçada? Bom, o que são os grandes defeitos que a gente tem em processo de soldagem? Hein? Vamos ver se vocês arriscam um palpite. O que são os grandes problemas que eu posso ter? Zona térmica afetada? Também, mas existe um que é mais problemático do que esse. Trincas? Trinca. E essa trinca vem de onde? Dilatação do material, né? Por conta do aquecimento. Não, não é dilatação, não. Não é uma trinca térmica. É tipo aquelas, é quando que dá tipo aquelas bolhas na solda lá. Exatamente. A bolha na solda, turma, que o Vinícius comentou, tem um nome, porosidade. E de onde que vem a porosidade de uma zona de fusão? Das impurezas? Boa, impureza é uma. Falta de controle, não da atmosfera, mas do que protege da atmosfera. Beleza, Daniel? Às vezes também do próprio soldador, deixou o eletrodo muito longe ou muito perto, acontece. Pode acontecer, então, de erro no processo, na execução. Que vai garantir o quê? Ou garantir não. Que vai afetar em quê? Estabilidade do arco elétrico, não é? Então, turma, basicamente, nós temos duas fontes de problema grande. Primeiro, contaminação, seja por instabilidade da atmosfera de proteção, vamos chamar assim, igual o Daniel comentou, ou seja, pela presença de impureza que não foram limpas aonde naquela região que vai ser soldada, conforme eu comentei com vocês. E eu também tenho um segundo problema muito grande, que é deposição de material. Ou seja, a velocidade, a taxa de deposição de material vai influenciar demais na qualidade daquela junta soldada. Então, se o material for depositado mais rápido, mais lentamente, junto com a solidificação daquela região, é onde que vai me causar os problemas decorrentes nos processos de soldagem. Tranquilo? Então, Tom, essa porosidade causada pela contaminação da zona fundida, né? Ela vai levar aí sim às trincas, e aí, Lucas, nós podemos falar que são trincas térmicas, mas elas, na verdade, é uma consequência do problema. Porque eu tenho uma concentração de tensão naquela região e eu tenho uma fragilidade causada porque eu tenho muita região sem material nos poros. Beleza? Outra característica, gente, em alguns processos de soldagem, logo após a junta ser formada, pode ter ocorrência de oxidação. Então, eu preciso usar materiais desoxidantes, pasta desoxidante, de forma a garantir que aquela região fique livre dos óxidos, que podem, inclusive, ser formados logo após a zona fundida se solidificar. Certo? Então, essa desoxidação, ela também vai ser muito importante para que a gente garanta uma qualidade dos processos de soldagem. Tranquilo? E de onde que eu vou garantir isso?
eu vou garantir isso com a qualidade dos consumíveis adequados. Beleza? Outra característica importantíssima dos consumíveis: garantir fluxo de transferência do material do eletrodo para a poça de fusão. Uma vez que eu garanto que eu estou tendo uma adequada taxa de transferência de material, significa que eu estou preenchendo todos os vazios. Então, estou tirando impureza, estou tirando contaminação, ao mesmo tempo que eu estou garantindo que todo o material ele vai ser depositado. Certo? Então, todos esses pontos vão ser importantes. Mas alguns processos que envolvam fluxo de material, eu vou ter a formação da escória. O que é escória, gente? Alguém arrisca um palpite? A escória é a proteção que o eletrodo revestido vai criando. Na hora que ele vai dando ponto de fusão ali, ele cria uma camada protetora para a solda. Beleza, é isso mesmo. Mas não só no eletrodo revestido, tá? Então, todo processo que envolva fluxo que eu falo é eletrodo revestido, eletrodo tubular, eletrodo submerso, todos esses materiais, todos esses processos que envolvam esse tipo de deposição de material, eles vão formar essa escória. E essa escória, conforme foi falado, é uma proteção à zona fundida. E essa proteção à zona fundida vai fazer com que eu garanta que o processo de solidificação se encerre sem ter contaminação externa durante esse tempo. Beleza? Entendido então o que é a escória? Sim ou não, gente? Beleza? Bom, então, conforme nós conversamos, o que vai depender da qualidade de um cordão de solda? Viscosidade, tensão superficial, ponto de fusão dessa escória vai ser predominantemente influenciador da qualidade do cordão de solda. Então, uma vez que eu tenho um sistema que consiga proteger essa zona fundida, significa que eu estou pegando essa zona fundida, protegendo ela e garantindo que eu não vou ter nenhum tipo de problema, conforme esses que nós já comentamos. E também vai ter um detalhe importante, chamado de molhabilidade. Molhabilidade, turma, é o quanto eu consigo preencher os espaços vazios com aquele material que eu estou fazendo a soldagem. Então, com que facilidade que é feita a transferência de material, como é feita, é o que eu chamo de molhabilidade. Beleza? Bom, então, os consumíveis, basicamente, o que eles vão ter de função? Transferência de metal à poça de fusão, geração dessa poça de fusão, proteção do metal fundido, do eletrodo e da poça, e a proteção do arco elétrico, principalmente contra a atmosférica. Então, turma, tudo isso que nós comentamos são funções dos consumíveis dos processos de solda.
Então, lógico que para selecionar os melhores consumíveis, nós vamos precisar considerar esses aspectos. Transferência de metal, facilidade de soldagem, controle da composição do cordão de solda, quais são as propriedades da solda que eu estou buscando e, não menos importante, quais são os custos envolvidos nesses processos. Beleza? Pessoal, deixa eu só tomar uma água aqui. Um minutinho e já estou voltando. Pessoal, então, como o próprio nome diz, então, além dos consumíveis, eu tenho que preocupar muito com o arco elétrico, né? O arco elétrico, basicamente, vai ser a descarga elétrica que está sendo sustentada por um ambiente, por uma atmosfera de gás ionizado. E esse arco elétrico é o que vai ser, de fato, responsável por aquecer, por fazer a fusão localizada naquele processo de soldagem. Então, é muito importante que, além dos consumíveis que a gente lembra a todo instante quando vai trabalhar com soldagem, o arco elétrico também precisa ser considerado. E alguém de vocês falou, a distância, acho que foi o Yuri, a distância do eletrodo até na peça vai impactar? Claro que vai. Né? Yuri, conta para nós o que pode acontecer quando isso começa a variar muito, essa distância do eletrodo na peça. Além da porosidade na solda, né? O cordão também tem variação, e costuma ficar ou grosso mais, ou fino, ou não dá fusão. Muita coisa. Beleza. Então afeta na deposição do material? Demais. Às vezes Beleza. aí faz aquela famosa solda pig, né? Aquele cocô de galinha. Exatamente. Então fica uma solda extremamente porca. E uma vez que você contaminou e gerou uma zona termicamente afetada, turma, aquela região não é simplesmente pode ser limpa e soldada de novo, né? Você está gerando ali uma tensão residual, está gerando um desgaste que não há necessidade. Então, a formação desse arco e a garantia de uma estabilidade desse arco é extremamente importante quando a gente fala em qualidade de solda, tá? Agora, existem eletrodos que eles vão ser consumíveis e consumidos, e eletrodos que não são consumíveis, que não são consumidos. Então, quando eu tenho um processo, por exemplo, de solda TIG, significa que aquele eletrodo, eu vou considerar ele como sendo um eletrodo não consumível. E uma solda, por exemplo, por eletrodo revestido, que seja, ela vai ser considerada uma solda com um eletrodo consumível. O que isso vai influenciar do ponto de vista de formação do arco elétrico? Bom, por mais que o eletrodo ele não seja consumível no caso da TIG, à medida que ele vai se desgastando, que vai tendo material impregnado nele, né, da poça de fusão, e ele vai sofrendo uso constante disso, né,
significa que aquele cara ele vai perdendo a capacidade de manter um arco elétrico estável. Então, claro, quando eu tenho, por exemplo, a formação, quando eu tenho o uso do eletrodo revestido, o eletrodo vai sendo consumido, então, chegou no final, o arco não é mais capaz de se formar. Apesar que eu tenho os contaminantes, que eu tenho as impurezas e tudo mais, uma vez que o eletrodo foi consumido, o arco elétrico não vai se formar mais. Em processos que eu não tenho o eletrodo como um consumível, por exemplo, na TIG, ele vai se desgastando aos poucos, e esse arco elétrico ele vai perdendo a eficiência. Então, eu preciso garantir que esse eletrodo ele vai estar protegido, ele vai estar limpo, para eu conseguir garantir a deposição correta de material dentro do meu processo de soldagem. Tranquilo, moçada, até então? Tranquilo. Então vamos seguir. Bom, aqui então eu tenho um exemplo do arco sendo formado. Eu tenho passagem de metal fundido, pode acontecer às vezes através do arco. Posso ter geometria variável da ponta do eletrodo, e esse comprimento de arco variável vai depender de velocidade de alimentação e fusão do eletrodo. Moçada, isso aí não garante que, quando eu estiver fazendo um processo, um eletrodo não consumível, que eu vou estar livre desses problemas. Beleza? Então, são fatores importantes que eu preciso considerar. Primeiro, comprimento do arco. Qual que é o tamanho desse arco para garantir uma correta deposição de material? Segundo, velocidade de alimentação do arame ou do eletrodo que eu estiver trabalhando. Velocidade de fusão, área do eletrodo e área do arame. Sabe? Essas variáveis, elas vão impactar na qualidade do processo de soldagem. Tiago, mas você está falando de qualidade, como que eu vou medir isso? Bom, quando a gente estiver falando lá na frente a respeito de certificação e qualificação de um profissional de soldagem, vai significar que esse cara ele precisa cumprir requisitos. E agora a gente precisa selecionar e precisa especificar para esse profissional quais os requisitos que ele precisa seguir para eu garantir que ele está trabalhando com qualidade no processo. Beleza? Então, quando a gente fala em fonte de energia na soldagem por fusão, nós estamos falando que essa fonte de energia vai ser a responsável por fornecer calor suficiente para que ocorra a fusão localizada. Certo? Então, essa fonte vai ser, de fato, vai transferir energia lá na junta soldada, aquecendo esse material, provocando essa fusão localizada, e ela também precisa controlar e precisa ter parâmetros definidos para eu garantir qualidade da união da junta. Então, basicamente, é importante que eu considere sempre a fonte de energia, uma determinada área de contato e essa difusão do calor na peça.
Lembra que a gente falou da zona termicamente afetada? Bom, essa zona termicamente afetada vai ser pela poça de fusão. Porém, esse calor difundido para a peça, ele vai se propagar, certo? Ele vai irradiar pela peça. Quanto mais ele irradiar pela peça, pode ser que mais danos eu tenha do ponto de vista térmico. Então, esses danos térmicos, a gente precisa cuidar para que não gere tensão residual, distorção, perda de propriedade mecânica, por exemplo, utilidade, tenacidade, resistência mecânica e daí por diante, para que não tenha formação de trincas e para que eu não perca também propriedades físicas e químicas do material de base na junta soldada. Tranquilo? Tiago, mas essa fórmula aí, por exemplo, são usadas mais em que escalas? Que um Na soldador verdade, vai. essas fórmulas, o Alex, elas são muito utilizadas quando eu vou calcular precisamente qual energia que eu vou fornecer para trabalhar com um determinado processo de soldagem. Então, qual que é a intensidade da fonte de energia? Quando a gente compra um material, quando a gente compra uma máquina, né, uma inversora ou qualquer coisa que seja, para trabalhar com solda, aquela máquina ela já vem dimensionada para uma faixa de trabalho e para as condições que aquele determinado processo de soldagem vai ser aplicado. Então, mostra que a transferência de energia é extremamente importante eu controlar ela. E, claro, por essa forma eu consigo chegar num valor ideal de transferência de energia, pelo diâmetro da peça, pelo processo de soldagem, pelo diâmetro do eletrodo e daí por diante. Beleza? Beleza. Dúvidas, moçada, até aí? Tranquilo? Bom, em cima disso, então, moçada, a gente tem que ficar muito esperto, para garantir uma qualidade de um processo de soldagem baseado nos danos que uma seleção incorreta de material, de consumíveis, de eletrodos, de processos, de energia e daí por diante, possa causar de problema e afetar principalmente a qualidade da junta soldada. Então, a qualificação e uma especificação de parâmetros de soldagem vai passar diretamente pela recomendação e pela qualificação do operador de solda.